Bom, primeiro a gente queria agradecer. Obrigado. Bom, primeiro a gente queria agradecer a atenção ao senhor. Nada que não, velho. E também parabenizar pelo trabalho. Né? É que a gente viu lá que a galera pra gente lá, os boletins. E agora? Geralzinho. A gente queria saber como é a rotina sua no serviço. Opa, bom. A rotina de um deputado, de um parlamentar, ela tem dois momentos. Primeiro, como fiscalizador pela população, né? Pela própria Constituição, antes até da obrigação de legislar, discutir, fazer projetos, discutir projetos, votar contra, a favor, a função até principal de um deputado, de um vereador, de um senador, é fiscalizar pela população. Então, nós temos 94 deputados no estado de São Paulo. Em tese, esses 94 deputados representam os 41 milhões de habitantes do estado de São Paulo, fiscalizando as áreas de poder público em relação ao uso dos recursos públicos, o direcionamento desses recursos, a pertinência do que é feito pelo Executivo. Então, assim é a primeira área do Legislativo. No segundo momento, a elaboração de leis, de projetos, a votação de leis. Então, nós temos essas duas esferas de atribuições. Agora, como representantes da população, é lógico que acaba acarreando para o deputado uma série de reivindicações, de solicitações, de necessidades da população como um todo. Então a gente tem uma agenda extremamente atribulada, não só nas atividades do plenário, né? Que todos os dias nós temos uma sessão à tarde, que muitas vezes avança para a noite, que é uma sessão ordinária e muitas vezes com sessões extras chamadas sessões extraordinárias, para se discutir projetos, para se votar, né? Mas além da atribuição de plenário, que nós chamamos, o deputado tem toda uma série de atribuições fora, no atendimento de pessoas que vêm para reivindicar, de grupos, de áreas de profissionais, principalmente servidores públicos, que vêm buscar apoio ou defender interesse, muitas vezes a questão salarial, muitas vezes a questão de recursos mínimos para a realização das atividades, os prefeitos, principalmente do interior, e os seus vereadores, que buscam reivindicar o encaminhamento de emendas parlamentares no orçamento, para que se tenha recursos para determinada área do município. Então isso, em tese, é a função de um deputado. Aqui na Assembleia Legislativa nós ainda temos 22 comissões, chamadas comissões temáticas, que essas comissões, ela reúne algumas comissões, grupos de 9 deputados, outras comissões, grupos de 7 deputados. Em tese, essas comissões temáticas têm deputados especialistas de cada área. Então, normalmente, na comissão de saúde, você tem deputado que é médico, dentista, enfermeiro, pessoas que estão afetas àquela área. Por exemplo, eu pertenço à Comissão de Segurança Pública, porque a minha origem era no serviço policial. Então, quando um projeto entra, ou algum assunto é discutido aqui, um projeto da entrada na Assembleia, seja encaminhado pelo governo, por qualquer deputado, ou por iniciativa popular, esse projeto ele vai para uma comissão de Constituição e Justiça, que é a porta da entrada de todas as comissões. Essa comissão tem 9 membros, normalmente advogados, o cara que é juiz, promotor, que é operador do direito em alguma área. E essas comissões, elas veem, essa comissão ela vê estritamente a pertinência legal e constitucional. Esse projeto é viável? Um deputado pode fazer esse projeto não se conflita com alguma área de atribuição, por exemplo, do governo federal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu quiser fazer um projeto para reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, eu não posso. Por quê? Na própria Constituição Federal diz que a competência para legislar, elaborar leis em matéria penal é só do governo federal. Os governos dos estados não podem, o legislativo dos estados não pode.
Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos você tem a legislação penal, ela é estadual. Então tem estado que tem a pena de morte, prisão perpétua, outro estado não tem, porque cada estado tem a sua legislação. Mas eu não posso, né? Então então aumentou a criminalidade, eu vou fazer um projeto para que tenha a prisão perpétua aqui no Brasil. Ele vai falar para pessoas que não conhecem a legislação, vai falar com a população mais humilde, o cara vai lá e mente. Vou fazer um projeto que vou reduzir a maioridade penal, vai ter a prisão perpétua, vai ter a pena de morte, tudo mentira. Se tiver alguém que tem um pouco de noção da própria estrutura do Estado brasileiro como um todo, vai falar, pô, esse palhaço aí acha que todo mundo é idiota. O cara não vai numa escola fazer isso, mas ele vai numa comunidade pobre, onde a grande maioria das pessoas não tem escolaridade, e vai lá com uma milonga dessa e às vezes acaba enganando. Passou a Comissão de Constituição e Justiça, nós temos mais uma série de comissões de saúde, meio ambiente, educação, transporte, 22 comissões de todas as áreas de interesse da população. Normalmente acabam avaliando esse projeto, ele é bom para a segurança pública, ele não é, ele é bom para a saúde, ele não é. E depois a última comissão, a comissão de finanças e orçamento, que é para ver o que dispõe de dinheiro o Estado